Olá pessoal, eu sou o professor Leandro Luiz Heróis, estou aqui para apresentar o nosso curso de Contabilidade Pública voltado para o concurso do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Nesse curso aqui, dividido em 6 aulas, eu explico os principais tópicos dos conteúdos, dos principais editais que abordam contabilidade pública. Nós começamos aqui na aula 1 falando sobre a origem histórica da contabilidade pública, como ela surgiu, como é que é a aplicação dela, as características, princípios contábeis aplicados ao setor público, a conceituação, o objeto, campo de aplicação, patrimônio e sistemas contábeis. Tudo isso abordado na aula 1 com enfoque prático, com resoluções e questões. Vamos ver aqui o seguinte, por exemplo, lançamentos contábeis. Quando a gente faz os registros contábeis, elaborados lá dentro do sistema orçamentário, no sistema patrimonial, de controle ou compensação e sisteminha de custos. O professor explica débitos e créditos, utilização do método de partida dobrada dentro dos sistemas de contas, como é que funciona cada uma das continhas, qual a relação entre elas, quando que as contas e variações são reconhecidas, quando são aumentativas, quando são diminutivas, ou simplesmente permutas ou variações qualitativas, abordado aqui dentro do nosso curso. Estudamos também os princípios de contabilidade aplicados ao setor público, princípios que a gente já estudou talvez na contabilidade comercial, algum outro curso. Na contabilidade a gente tem esses princípios aplicados com enfoque dentro da área pública. Um exemplozinho desses princípios, a aplicação dele, é o princípio da entidade. Olha uma questãozinha aqui, da FGV cobrou lá no Tribunal de Justiça de Goiás. Diz assim, o prefeito de um determinado município incluiu no orçamento anual uma despesa na função educação para custear as mensalidades do curso de graduação de uma das suas filhas. Olha que esperto o prefeito, colocou a mensalidade na filha lá para a prefeitura pagar. Do ponto de vista dos princípios de contabilidade aplicados ao setor público, esse procedimento está em desacordo com o princípiozinho da entidade, ou seja, ele fere aquela regrinha que diz que o patrimônio público não se confunde com o patrimônio de terceiros, dos seus gestores ou dos seus administradores. Então o nosso enfoque do curso é esse, o professor apresenta a teoria, diz como é que funciona o princípio contábil, as demais regras, demais normas e depois aplica, demonstra para você como é que o avaliador cobra esse conhecimento de você nas questões de concursos públicos. Temos também o princípio da competência, bem importante, super importante na área pública, porque ele vai reconhecer receitas e despesas à medida que eles acontecem. Ou seja, nós abandonamos aquele caráter orçamentário com foco no orçamento da contabilidade e adotamos o que o avaliador gosta de cobrar nas provas, as novas normas de contabilidade aplicadas ao setor público com um enfoque em princípio da competência. E aí ele vem lá na norma e diz o seguinte, que esse princípio se aplica integralmente ao setor público. Como é que a gente faz essa aplicação do princípio contábil da competência na administração pública? Nós vimos aqui na aula 2. Na aula 2 nós vamos começar a fazer registro contábil. Nós vamos reconhecer, aprender a contabilizar receitas, despesas, continhas e variações. Sempre de uma maneira muito devagar, para que o candidato tenha tempo de assimilar o conteúdo, para que ele aprenda aquilo que está acontecendo. Ou seja, ele não simplesmente decore uma lei, decore uma legislação, mas na área de contabilidade ele aprenda, aplique, consiga resolver as questões, não com base em simples memorização, mas com entendimento da situação real, aquilo que o avaliador vai cobrar de vocês. Nessa aula 2, nós vamos fazer registros contábeis no livro diário, na forma do livro diário e razão, débito e crédito. Vamos estudar o sistema orçamentário e o sistema patrimonial e vamos começar a entender o que são contas e variações qualitativas ou contas e variações quantitativas. Dentro dessa nossa aula 2, nós vamos aprender isso aqui, a registrar a receita de acordo com o regime ou o princípio da competência, utilizando isso aqui, crédito tributário a receber, contra uma continha lá de resultado chamada variação patrimonial aumentativa.
O professor vai demonstrando ao longo do curso como é que essas variações impactam no nosso patrimônio. Utilizamos aqui balanços sucessivos e à medida que você vai acompanhando, vai entendendo, nós vamos utilizando sistemática de débito e crédito. Na aula 3, já que nós aprendemos a fazer lançamentos, alguns, nós vamos incrementar um pouco mais. E aí nós vamos, a partir de 21 lançamentos, um exemplo prático que o professor traz para vocês aqui, nós vamos elaborar demonstrações contábeis e aprender a interpretá-las. Porque é isso que o avaliador vai cobrar do candidato na prova. Ele vai pedir o conhecimento de lançamento contábil e ele vai cobrar de você os resultados, a interpretação de balanços. E aí nós estudamos lá o balanço orçamentário, onde nós vamos calcular o resultado orçamentário, o financeiro patrimonial, as demonstrações de variações patrimoniais e a demonstração do fluxo e caixa. Isso na nossa aulinha 3. Na nossa aula 4, nós vamos pegar essas informações que nós temos e vamos aplicá-las na resolução de questões de concursos. Super importante, temos o conhecimento, trazemos eles a uma aplicação de resolução. Então, aquilo que a gente aprendeu a elaborar todos os demonstrativos, nós vamos ver como que o avaliador cobra esse conhecimento de nós em cada uma das questões. Fizemos isso com uma série enorme de questões. Nós temos no nosso material didático 1.200 questões. Obviamente que nem todas são respondidas, são feitas aquilo pelo professor na sala, mas você tem a oportunidade de fazer em casa, tem o gabarito das questões e pode resolvê-las. Nós temos sim questões aqui e temos mais a tarefa, as questões que o professor dá para você resolver em casa. Exemplo, lá no balanço orçamentário, ele evidencia as alterações orçamentárias e calcula o resultado orçamentário. Esse resultado orçamentário é um confronto entre receitas arrecadadas e despesas empenhadas. Esse nosso resultado orçamentário, se positivo, eu vou chamar ele de superávit ou superavitário. Se negativo, ou seja, despesas empenhadas maiores que receitas arrecadadas, terei um resultado negativo ou deficitário. O professor explica cada um desses conceitos, como é que acontece o cálculo e como o avaliador cobra isso nosso na prova. Balanço financeiro, pessoal. Balanço financeiro, aquele confronto lá entre receitas arrecadadas e despesas empenhadas, que vai me gerar o meu saldo final de caixa no final do exercício financeiro. Esse saldo final de caixa, nós temos lá esse balanceamento de ingressos e dispêndios. O professor explica para vocês aquela inscrição em restos a pagar na parte do ingresso extra-orçamentária, o motivo dele, como é que ele acontece e com todos os detalhes do balanço financeiro. Demonstração das variações patrimoniais, aquele demonstrativo em que nós apuramos o resultado patrimonial, ou seja, um confronto entre variações aumentativas e variações diminutivas. O professor demonstra quando cada operação ela é aumentativa, diminutiva ou ela não é nada. Qual a relação das variações com as continhas orçamentárias, de receita, de despesa, ou variações que talvez aconteçam independentemente da execução orçamentária. Cada um desses temas explicado aqui nas nossas aulas. Na aula 5, nós entramos nos conceitos do plano de contas, que são aquelas continhas classificadas, codificadas, e que todos os entes da administração pública utilizam com base nas regras da Secretaria do Tesouro Nacional. O professor demonstra a estrutura do plano de contas, quais são as classes de contas e como elas são registradas. Exemplozinho aqui da classe, contas 1, classe de ativo, contas 2, classe de passivo e patrimônio líquido e o detalhamento de cada uma delas. Fizemos exercícios sobre a aplicação aqui do plano de contas. Por fim, na nossa aula 6, nós estudamos, já que a gente tem todo o conteúdo prático, já sabemos fazer lançamentos, um pouquinho mais sobre norma de contabilidade aplicada ao setor público, que é aquela parte teórica. Então a gente estuda a parte teórica depois de saber a prática. Então a gente consegue relacionar aquilo que a gente viu nos lançamentos, aquilo que a gente viu nas demonstrações contábeis que foram elaboradas, como que a norma trata disso. A gente consegue relacionar aquilo que está na teoria com aquilo que a gente já aprendeu na prática.
Estudamos lá duas partes do Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, a parte 2 e 5, que tratam lá sobre as nossas demonstrações contábeis. E estudamos ainda um tema bem específico que geralmente cai nas provas. Esse conceitozinho lá, ó, de depreciação, amortização e exaustão. Quais são primeiro, os conceitos de cada um deles, o que é depreciação, o que é amortização, o que é exaustão, e como a gente calcula e faz o registro contábil de cada uma dessas operações. Esse é o nosso curso de contabilidade, com enfoque nos tribunais ou no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Resolução de questões com teoria. Vai ajudar bastante você. Venha para o nosso curso que você vai ter sucesso no seu concurso público. Conte conosco para aprender contabilidade pública.